IDCT TV News de hoje eu converso com o Procurador de Justiça Bertoldo Matheus. Nosso tema é inclusão social e cidadania. Obrigada por nos receber, doutor Bertoldo. Eu agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição sobre esse tema. Ótimo, doutor Bertoldo. Vamos começar falando de inclusão social. A definição do senhor sobre o tema. A inclusão social na verdade, é uma tarefa, né, da própria sociedade, do próprio país, de tornar menos largo, menos tão profunda a desigualdade no Brasil. O Brasil tem índices assim assustadores, né? Tipo 1% da renda, 1% da população detém uma grande parte da renda do país, né? A média de ganhos do brasileiro é muito baixa. Então você percebe que um país que tem essas potencialidades, né, ele vive numa situação de muita dificuldade. E a tarefa nossa, daqueles que se preocupam com a sorte dos socialmente vulneráveis, é justamente trabalhar no sentido de que esse fosso não seja tão evidente, tão vergonhoso. Doutor Bertoldo, muito se fala em termos técnicos e um fato que a gente percebe é que a própria inclusão ela não está aí, porque não adianta você dar um termo técnico, falar bonito para a população, se ela de fato não entender. Há pouco falávamos sobre analfabetos funcionais. Como nós podemos fazer com que a população entenda e principalmente que ela se aproxime dos órgãos que estão aí para defendê-la? Eu acho que a modificação de postura e de fala tem que ser nossa, né? O analfabetismo funcional é fruto daquela alfabetização feita sem muito critério, né? As pessoas são consideradas aptas para a vida, mas não conseguem entender o conteúdo de um determinado assunto, de uma determinada conversa. Aqueles, né, que percebem essa dificuldade é que devem, né, tratar a sua linguagem de modo que seja perceptível, inclusive usando, se for o caso, o recurso do audiovisual. A visão do senhor com relação aos órgãos de controle que atuam em defesa da sociedade, e o senhor que está à frente de uma coordenadoria de inclusão, qual é? Olha, é uma necessidade do sofrido povo brasileiro e também do sofrido povo mineiro, de que os organismos de direção, os organismos políticos, se aproximem dessas sociedades carentes. Nós temos no Ministério Público de Minas Gerais um projeto chamado Ministério Público Itinerante, que trabalha justamente com esse viés, né? Com o viés de incentivar, de proporcionar o acesso à cidadania, ainda que seja mínima, mas alguns rudimentos de cidadania são dados e se mostram de muita valia. Então, esse projeto ele visita aí cidades absolutamente carentes, que não tem nada, que estão longe de tudo e de todos, né, onde o Estado não chega, no sentido de aproximar, de ajudar, né, de contribuir para que o despertar dessas pessoas, né, possa significar uma inserção verdadeira na comunidade, uma inserção verdadeira nos aspectos principais da cidadania. Quando o senhor toca no Ministério Público Itinerante, nós até temos a oportunidade de trabalhar para atuar no projeto juntos. O senhor não é um procurador de justiça que fala, o senhor está lá todos os meses atuando e de fato se envolve naquilo dali. Mas hoje um dos problemas que acontecem é porque é muito distante a realidade do que as pessoas que estão à frente dos órgãos dizem para realmente ir lá e atuar em prol das pessoas. Aí, doutor Bertoldo, nós entramos em um assunto talvez um pouco mais profundo, que é a percepção do outro no sentido do coração mesmo, de colocar o coração naquela situação. Como transformar uma sociedade que ainda é muito afastada e fria da carência humana? Eu tenho a impressão que a gente precisa incentivar muito a empatia, né? Aquela qualidade de se colocar no lugar do outro, de se perceber o outro como um semelhante, para que você possa, então, ter a disposição, ter o interesse, perceber essa importância de erguer o outro de um lugar de anonimato onde ele se encontra.
Essa, por exemplo, é a visão que o Ministério Público itinerante tem, né, de estar próximo dos carentes, dos socialmente vulneráveis, no sentido mesmo de ser a mão forte no erguimento de uma superação de dificuldades que para nós que estamos aqui na capital, que estamos nas grandes cidades, parecem insignificantes, mas que lá onde eles estão pode significar mesmo assim a participação efetiva, a obtenção de serviços do Estado, a evolução, né, a aquisição de uma renda mínima. Então, essa é a importância de você perceber que o outro precisa da ajuda, que o Estado tem que socorrer as pessoas miseráveis, né? O Brasil não pode ter esse viés, né, de fechamento de ações afirmativas, de encerramento de incentivos, né, porque nós não atingimos nenhum patamar de progresso que possa autorizar, né, o corte desses benefícios, dessas ações, porque isso significa condenar essas pessoas à indigência. Você pode até não emancipar, mas fora disso o que existirá é a indigência absoluta. Isso é um assunto até um pouco delicado. A gente sabe que determinados incentivos financeiros nessa área são condição existencial para algumas pessoas. Se aquilo dali não existir, de fato a pessoa chega em uma situação lastimável, mas nós sabemos também que só aplicar o recurso não é o caminho para a construção e mudança, né, daquele problema. Será que em algum dia, em algum ponto, nós vamos chegar nesse amadurecimento social em que vão existir políticas de incentivo, mas também que vão tratar o problema na base? Isso, na visão do senhor, seria a solução? Ter ali o fomento, mas também ter uma capacitação para transformar a mente do ser humano? Sim, principalmente relativo no que diz respeito à juventude, né? A juventude, ela não, nas cidades carentes, nos lugares longínquos, ela não pode ficar sem qualquer perspectiva. É o que a gente vê nessa cidade, onde a gente viaja, né? Os jovens sem nenhuma perspectiva de emprego, porque ali não tem fábrica, não tem indústria, não vai ter, né? Então é buscar justamente a conscientização dessa necessidade de criação de espaços de discussão, né, de associativismo, né, de cooperativismo, para que essas pessoas tenham condições de elevar. Porque senão, só o fomento, né, vira caridade, né, e a caridade não é é importante, né, mas ela não confere a cidadania que todos esperamos, né, é isso que eu imagino. Maravilha. Doutor Bertoldo, e aí é até um escopo que nós estamos tentando atuar juntos, que é a questão da educação. Qual a visão do senhor no processo educacional para essa transformação de realidade? A educação é fundamental nesse sentido, o incentivo à educação, né? A criação do pensamento crítico. Mais uma vez, é lamentável que a gente está em vias de um retrocesso nesse sentido, né? Na medida em que a figura do Paulo Freire é desdenhada, né? O método Paulo Freire é desdenhado, e o que se oferece em troca? Nada, né? Então, se a gente já não tem grande coisa, mais um retrocesso significa a condenação de gerações inteiras, né? A ignorância, ao analfabetismo. Ótimo. Doutor Bertoldo, eu agradeço muito. Obrigada por nos receber. Um prazer sempre. O IDCT TV News de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões de pauta, envie para comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.